E o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é qual o poder das cores. Peraí, vamos começar novamente. E o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é o poder das cores que ajudam a vender mais na sua loja infantil em casa. Eu estou aqui com o Rodrigo Dutra, ele é meu esposo, é meu sócio, foi meu sócio também na loja e ele vai falar um pouquinho com vocês sobre esse poder das cores que ajudam vocês a vender mais na sua loja infantil. Então, se você quer saber como que você pode utilizar do poder das cores para vender mais aí na sua loja infantil, fique com a gente até o finalzinho dessa live que nós vamos contar tudo para vocês. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês novamente. Agradecer a Flaviane pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é muito bom a gente poder falar desse assunto, porque inicialmente a gente acha que todo negócio, qualquer tipo de negócio, não passa por esse critério da questão das cores. E as cores hoje em dia são fundamentais, porque elas acabam remetendo à questão das emoções, a questão do bem-estar, e não somente as cores quando a gente olha, por exemplo, assim, as cores que eu gosto de vestir, as cores que eu tenho pintado na minha casa, ou a cor do meu carro, enfim, todas essas questões das cores, elas trazem para nós uma questão relacionada à emoção. E quando a gente fala de compra, que é o propósito da loja infantil em casa, não podemos deixar de lado essa questão, que é a emoção. Porque compra é emoção. O ato da compra, ele requer uma emoção. E se você está ali oferecendo um produto, seja para uma mãe que está ali precisando comprar, ou aquela que às vezes nem sabe que precisa comprar, você pode utilizar dessa questão das cores como um aliado na hora de instigar ela a comprar. E as cores têm um papel tanto para um lado quanto para o outro. Tanto pode como instigar, quando pode também repelir a compra, dependendo da forma como você utiliza essas cores, Flaviane. E aí isso a gente pode utilizar até no Instagram, inclusive nas redes sociais. Sim, tudo, né? Porque primeiro passa por a questão da definição da sua marca, né? Vamos dizer assim, se você vai atuar ali com um público infantil, e não que a decisão da influência é o público infantil, mas a mãe, quando vai procurar, por exemplo, uma bolsa feminina ou um perfume, alguma coisa nesse sentido, certamente ela vai ficar ali de olho em marcas de alto padrão, e essas marcas, geralmente, a grande maioria delas estão ali utilizando a cor preta. Por que o preto? Já começa por aí. O preto é uma cor que transmite seriedade, transmite sobriedade, segurança. Então, automaticamente, esse tipo de produto que a gente falou aqui, perfume, bolsa, produtos de alto valor agregado, vão remeter a essa questão da seriedade, da credibilidade, de tudo isso. Então, quando a pessoa pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo feminino, extremamente feminino aqui, a questão da Louis Vuitton, que é a bolsa, né? Toda mulher aí deve, pelo menos, conhecer. Por que ela não é grafada lá nos perfis, nas redes sociais, eles com cor de rosa, por exemplo? E por que ela tá lá naqueles tons, né? Sempre aparece em preto ou em dourado, marrom, aquela questão toda. Porque ela passa essa questão de nobreza, né? É um produto de alto valor agregado. Então, ela precisa transmitir isso. Então, a gente nunca vai ver uma marca dessa em rosa pink, por exemplo. Verde limão, entendeu? Então a gente precisa entender que as cores, elas representam muito do que o produto em si quer oferecer.
E aí, trazendo para a loja infantil de vocês, na casa, a gente poderia fazer uma marca, por exemplo, em preto? Acho que não convém. Não significa que você não vai passar seriedade? Não significa que você vai passar credibilidade? Não. A questão é o contexto que está inserido ali. Tem que se conectar, né? Tem que conectar. A mãe, quando vai buscar uma roupa para criança, automaticamente ela já vai querer buscar algo que é alegre, que é confortável, Divertido. que é divertido para a criança utilizar. A gente não veste os filhos da gente, por exemplo, de terno e gravata, vestido social. Eles são sempre vestidos ali com coisas coloridas, divertidas, com personagens. Então a gente sempre utiliza desses artefatos, desses elementos. E por que as cores? Porque as crianças estão na fase, né, de descobrir o novo. E criança é leveza, é alegria, é tudo isso. Então, dentro desse contexto, aí a gente pode tirar o aspecto da questão da seriedade, da credibilidade desse ponto. Entendeu? Entendi. Então, e como nossa loja é em casa, infantil em casa, então quem é nossa vitrine vão ser as redes sociais. Então, por isso, mais importância também da gente utilizar das cores certas, porque isso vai gerar mais conversão, vai gerar mais venda, vai gerar mais conexão, aquela pessoa vai ter vontade de seguir, de comprar, né, de compartilhar. Isso. Por quê? Vamos pegar de novo aqui um exemplo do arco-íris, né? O arco-íris é um efeito da natureza aí, quando a água dispersa na atmosfera reflete as cores do sol. A gente pode ver que o arco-íris parece algo harmônico, né? Vai fazendo uma escala de cores ali, né? Que vai às vezes das mais fortes para as mais claras. E a mesma coisa, a questão de usar isso nas redes sociais, é exatamente para a gente entender que não dá também para poder amanhã você usar amarelo, depois no dia seguinte você usar um preto, depois no dia seguinte você usar vermelho, e de repente você vai fazer lá um post e vai combinar cores que não combinam, vamos dizer assim. Então, quando você utiliza as redes sociais principalmente, existe um estudo que o cliente leva até 90 segundos para tomar uma decisão. Então, se você já provoca nele uma sensação de repulsa na primeira hora ali que ele vê sua postagem, por você ter errado na questão da combinação das cores, você acabou de perder a oportunidade de ter esse cliente ali, ou pelo menos reter ele mais tempo na sua postagem, ou, por exemplo, toda postagem precisa ter o que a Flaviane já até explicou para vocês em outras lives, que é o CTA, que é o famoso Call to Action. A postagem está lá, é uma peça, é uma roupa ou é um convite, e a pessoa precisa clicar em alguma coisa. Ou seja, na sua bio, ou em algum botão que você tenha colocado na postagem. E aí, de repente, por essa questão da harmonia das cores, você acaba não conseguindo converter esse cliente com relação a isso. Então, o cuidado começa por isso. De repente, você vai lá e coloca uma mensagem. Vou dar um exemplo, né? Você diz que está em promoção, você está numa liquidação, e aí você pega o verde-limão, o fundo verde-limão, e escreve de branco. Faz o teste para vocês verem. Eu tenho alguns aplicativos aí que vocês podem fazer isso. A pessoa vai passar por aquele post ali e não vai nem dar atenção naquilo. Porque o verde-limão é uma cor praticamente fluorescente. E o branco ele não contrasta com o verde-limão. Então a pessoa às vezes vai lá e acha que está fazendo aquilo bonito, mas não percebe que aquilo ali não conseguiu, a harmonia daquelas cores não conseguiu passar aquela mensagem. Ou às vezes vai lá num fundo vermelho e escreve de verde em cima. São cores praticamente antagônicas uma com a outra ali. Então, de novo, eu volto a dizer, a questão das cores a gente precisa de ter um cuidado, porque cada cor
Flaviane, ela passa uma mensagem ali quando a gente está utilizando. Elas por si só falam sozinhas. Elas por si só falam sozinhas. E a gente precisa entender até da questão do contexto que elas estão inseridas. Então, por exemplo, quando você escreve, quando você coloca um fundo preto, e olha como que vocês podem perceber isso, e eu sei que todos passam por isso aí na questão das redes sociais. Se você escreve um fundo preto e uma mensagem de branco no meio, eu vou dar um exemplo chato, mas a pessoa escreve luto. Todo mundo já olha para aquilo ali, já olha com olhos de, opa, o que aconteceu? Antes mesmo de ler. Antes mesmo de ler. Às vezes pode estar até escrito embaixo assim, pode estar escrito luto e uma frase pequena embaixo, mas a pessoa já para e já chama atenção para aquele momento. Então, ou seja, olha como que o preto causa um impacto. Ou o contrário disso. Você pega, por exemplo, coloca lá um fundo vermelho e escreve atenção. A primeira coisa que você vai parar para assim, o que ela está querendo me dizer aqui agora? Porque o vermelho, vamos desenhar aqui, começar a trabalhar a questão das sensações que as cores passam. O vermelho. Quando a gente está no trânsito, o sinal vermelho significa para. Então é um estado de alerta. Então, quando você vê uma mensagem e utiliza ela a seu favor, já tem essa questão. É o alerta. E deixa o ser humano em estado de alerta. Outra questão que o vermelho, por exemplo, ele é muito utilizado na alimentação. Vocês podem perceber e fazer uma busca por aí que a maioria dos fast foods, das lojas de alimentação, buscam o vermelho. Porque ele remete a uma sensação de alerta. E quando você está com, vamos dizer assim, com fome, né? Você fica com os sentidos mais aguçados para isso. Então, quando você começa a perceber e entender o significado das cores que tem em cada uma dessas situações, você pode automaticamente começar a utilizar ele nesse momento, na hora de fazer suas promoções, na hora de fazer suas postagens. Complementando, por exemplo, vermelho também é relacionado à paixão, ao amor. E aí, por que a gente geralmente usa no Dia das Mães vermelho e no Dia dos Pais usa azul? Tem algum motivo, né? Alguém disse que... Mas é porque o amor de mãe é diferente do amor de pai. O Dia dos Namorados usa-se o vermelho. O Natal usa vermelho. Então, tudo de novo converte as sensações, as emoções. Então, a gente olha de novo a questão das cores, ajudando a gente a fazer essas questões. Não significa que, a minha marca eu uso ela, a minha marca eu tenho a predominância de amarelo. Não tem problema. Você pode utilizar. Mas aquela promoção, aquele aspecto promocional mais apelativo, vai precisar de uma coisa mais gritante, de uma questão de padrão de cores mais vibrantes. E isso vai acabar ajudando você no seu aspecto promocional. Às vezes a gente pode dizer assim, mas por causa de uma cor eu vou vender mais ou vou vender menos? Experimenta colocar, não que é uma regra e nem é uma determinação, mas experimenta trabalhar as coisas desarmônicas nas questões das cores. É óbvio que as pessoas vão olhar e vão criar um certo preconceito, às vezes vão olhar o seu perfil e vão dizer assim, nossa, se não tem cuidado com as cores ou parece que não é algo muito legal, como que imaginaria a compra naquela loja? Como ela imaginaria ser aquele relacionamento com aquela loja? Isso na questão do design, na questão da arquitetura hoje, por exemplo, tem locais que a gente entra e a gente se sente bem. Porque está combinando elementos, né? Combinando... Inconsciente. Então, por que hoje existem técnicas como o Feng Shui, que é uma técnica chinesa de harmonização, chinesa ou japonesa, se eu não me engano, de harmonização
dos ambientes, né? Dos elementos, do fogo, da terra, do ar, enfim, porque existe harmonia, existe combinação. E a mesma coisa na hora de você fazer ali suas postagens. Às vezes a gente vê muita mãe fazendo posts com fotos de produtos e às vezes usam um fundo padrão para tirar as fotos. Só que o fundo padrão, tem hora que a gente tem que tomar teu cuidado, porque ele pode combinar com alguns tipos de coisa, alguns tipos de roupa e outras não. Então, de repente, você pega um fundo com uma cor muito gritante e coloca roupas coloridas ali por cima. Não vai chamar atenção. Não vai chamar atenção. E começa por aí, a questão da harmonia das cores começa na imagem. Então, quando a imagem não provoca uma sensação agradável ao primeiro momento, ela não vai despertar o interesse da pessoa. Então, a cor precisa estar o tempo todo ali. A gente precisa entender que existe cor fria, existe cor quente, existe cor intensa. Então, vamos dar exemplos aqui para vocês. Cores frias. O que geralmente as cores frias elas passam para nós? O que eu quero dizer de cores frias? Por exemplo, os tons pastéis, que a maioria das mães aí conhecem e sabem disso. Você teria coragem de pintar o quarto do seu filho ou da sua filha, por exemplo, de cinza, preto? Não. Você teria coragem de colocar um verde-limão? Sim. Verde-limão forte? Muito não, fácil, não. Talvez não. Mas um verde tom pastel, sim. Um verde clarinho, um rosa clarinho, o rosa bebê, um azul bem suave. Por quê? Por que você quer essa cor? O que ela te representa? Ela te representa tranquilidade, ela te representa um certo refinamento. Então, essas cores frias, essas cores mais, vamos dizer assim, mais amenas, elas são para passar essa mensagem. Ao mesmo tempo, trazendo para o negócio de vocês em casa, eu pergunto, vocês utilizariam para fazer uma promoção? Não. Um amarelinho clarinho, um rosinha clarinho, um verdinho clarinho, para falar que você está com uma promoção ou que chegou novidade na sua loja? Não. Então não dá certo. Só que para fazer um comunicado, para mandar uma mensagem, para transmitir uma outra comunicação, seria o ideal. Quando você, por exemplo, vai comunicar essa cliente que você às vezes mudou de endereço ou que você mandou uma mensagem para ela ali de otimismo. Então, que você vai poder, nessa mensagem, por exemplo, fazer uma reflexão, convidar ela para alguma ação solidária que você está fazendo. De repente, essa cor ela pode causar uma introspecção na pessoa. Ela pode causar uma mensagem de reflexão na pessoa. Então, por isso, as cores mais frias. E aí, vamos falar agora do inverso disso, né? Das cores quentes. Aí eu pergunto, se é uma cor quente, quando o próprio nome já diz quente, o que a gente quer passar? Vibração, a gente quer passar energia, a gente quer passar entusiasmo, quer provocar uma emoção na pessoa, quer comunicar, às vezes, agitação, ação. Então, cores quentes que a gente pode refletir aqui para vocês. Um laranja, o próprio amarelo, mas em contraste com alguma outra cor dessa escala cromática mais quente, que talvez seria um vermelho, um rosa choque, um verde mais vibrante. Essas cores em contraste vão provocar e vão passar essas mensagens de mais entusiasmo para as pessoas. E aí combinam muito com esse perfil de loja infantil, né? Exatamente. Porque o tempo todo você está trabalhando com, o que a gente falou no começo, com emoções. Então a gente vai lá e provoca nessas mães a emoção, despertar nelas um interesse. Então, o que vai acontecer?
quando a gente imagina que a gente possa transmitir esse entusiasmo, seria algo que a gente precisa despertar nas pessoas ali alguma coisa. Mas sem abandonar o bom senso, porque de repente quando a gente fala assim que o vermelho desperta a emoção, quando você faz uma mensagem do vermelho e pensa assim, vou colocar escrito de vermelho num fundo preto, será que passa uma sensação de energia? Acho que não, porque o vermelho com o preto, até por questões culturais, né, uma questão do vermelho, aí o vermelho com o preto remete a sangue, remete a notícia ruim, a senso de urgência, então aí tem que tomar esse cuidado também. Então, às vezes é melhor combinar, por exemplo, o vermelho com o amarelo, ou um laranja com o amarelo, uma questão nesse sentido para fazer as suas comunicações, para que não seja aquela coisa gritante, aquela coisa ofensiva. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Com todo respeito à questão político-partidária de qualquer uma pessoa, olha como que as cores impactam as pessoas. Hoje, quando a gente olha o momento que o Brasil vive, a polarização que o Brasil vive, se a gente vê uma manifestação com um monte de gente de camiseta vermelha, a gente vai remeter essas pessoas a um determinado partido. Se a gente vê umas pessoas vestidas de verde e amarelo, a gente vai ver essas pessoas que são partidárias a um outro partido, a uma outra situação, uma outra orientação política. Se a gente vê um movimento na rua com uma bandeira de arco-íris, a gente vai remeter essas pessoas a um outro tipo de movimento. Então, as cores vão representando ali as pessoas. É aí onde a gente fala que elas se comunicam por si só. Só Exatamente. de olhar você sabe do que se trata, né? Exatamente. Até a Diala tá falando que as minhas cores são vibrantes. Então, se a loja tem cores vibrantes, ok. Exatamente. E outra, não tem nada de errado em não ser vibrante, porque às vezes o seu produto requer, por exemplo, que uma mãe venda laços para festa, laços sociais, vestidos sociais. E o trabalho dela é baseado em pedraria, em tecidos mais finos. E aí não tem nada de errado em ela trabalhar ali, por exemplo, um dourado, um preto e dar uma pincelada de alguma questão de cores. Mas no caso, por exemplo, da Dália, que ela trabalha com roupas infantis e as cores são vibrantes, é ótimo. Isso passa energia, isso passa emoção, isso transmite para a mãe que está comprando alegria. E o que uma mãe quer para o filho é estar vestido com o filho de forma alegre, de forma feliz, de forma, né, com muita energia, que criança é isso, criança é energia. Então, elas querem passar exatamente isso para a sua criança também. E a Ju e Edu, as frias são para passar qual mensagem? Porque, desculpa, falhou bem na hora que você disse. As cores frias são para você passar uma situação, por exemplo, Júlia, né? Ju e Edu. Ju e Edu. São para você passar, por exemplo, emoções que são mais introspectas. A gente deu o exemplo do quarto da criança, que, por exemplo, poderia ser pintado de verde-limão, de preto, de cinza escuro. Acredito que não. Então, por que a gente opta sempre por um verde clarinho, um azul clarinho, rosa clarinho, rosa bebê, que a gente chama de rosa chá, rosa bebê? Porque são tons mais suaves. E por ser suave, ele remete à tranquilidade, à serenidade. E quando você, por exemplo, pode utilizar ele no seu negócio? Quando você, por exemplo, eu dei o exemplo de você vai participar de uma ação solidária. Você está participando de uma campanha e vai mandar um post ou um direct ou um stories comunicando aos seus clientes, convidando os seus clientes para participar com você dessa ação solidária. Você vai utilizar, por exemplo, preto, verde? Não vai. Você vai usar tons mais suaves porque você quer despertar nas suas clientes a mesma emoção que você está tendo de compartilhar, de doar, de ser uma questão sendo... Pode ser relacionada a outras questões. Eu estou dando um exemplo solidário só para você contextualizar. Mas pode ser questões simplesmente por exemplo, de você falar de uma tendência.
Você pode utilizar nos seus comunicados, nos seus posts, quando você for falar de estilos. Olha, esse aqui é um estilo de roupa que acabou de lançar. Gostaria de te mostrar aqui as fotos. Aí você pode utilizar nesses seus comunicados para passar essa questão de introspecção, de reflexão para as pessoas. Entendi. Tá? Ela colocou aqui, legal, entendi. Cores mais calmas. Isso, exatamente isso. A gente precisa sempre pensar, meninas, que quando a gente fala de cores, a gente precisa pensar em emoção. Quando a gente faz essa reflexão, automaticamente a gente começa a olhar e enxergar para todos os lados essa questão da emoção. Então, por que o McDonald's, por exemplo, não seria preto e ele é vermelho com amarelo? Primeiro que o M dele forma ali duas batatas, né? Não sei se vocês já perceberam isso. É como se fosse duas batatas formando um arco ali. E o vermelho, por quê? Na hora da fome, você desperta aquela sensação ali, né? O ser humano está em estado de alerta, então vai lá e utiliza isso. E vocês podem perceber essa questão da escala cromática nesses estabelecimentos de alimentação, é quase que tudo meio que padrão. Todo mundo está trabalhando ali verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Vermelho, amarelo, vermelho e amarelo. A maioria está trabalhando nesses tons. E aí tem algumas lojas que tem uma pegada diferente, que às vezes vocês já vão observar isso. Quando vocês forem passear, quando puder passear, em shoppings, vocês vão ver isso. E faço questão depois que vocês lembrem da Flaviane e façam um comentário. E lembrem do negócio de vocês. As lojas que trabalham às vezes com produtos saudáveis, aí elas já vão lá e trabalham com o verde, com o laranja, com o amarelo, já vão saindo da linha do vermelho. E às vezes quando você vê ali comida oriental, né, a japonesa, a chinesa, eles já vão trabalhando para o quê? Para o preto e para o vermelho. Porque já até para remeter as pessoas à bandeira do país deles, enfim. Então, olha como que vão contextualizando. E trazendo uma curiosidade para vocês. Por exemplo, o azul. O azul, a revista Forbes fez uma pesquisa e 36% dos negócios no planeta utilizam o azul. E aí vocês vão falar assim, por exemplo, o Facebook é azul por causa disso? Não, o Facebook é azul porque o Zuckerberg, de acordo com essa pesquisa lá, o Zuckerberg ele é daltônico e o azul é uma das cores que mais destaca, por isso que ele escolheu o azul. Mas eu vou mostrar para vocês a questão das cores na marca, o que influencia. Por exemplo, a gente olha a questão das redes sociais, das marcas que estão ligadas à tecnologia, a gente vê, por exemplo, a Apple. A Apple está ligada ali à questão que a gente falou no começo, da questão de ser um produto, né, de credibilidade, prêmio, mais caro. Aí tem, por exemplo, a Samsung. Aí a Samsung já vem ali com o azul, que passa a confiança, a sinceridade, a fidelidade, né? Aquela questão né, de ser um produto que transmite isso para as pessoas. E às vezes não bem o oposto, mas é uma concorrente direta ali da Apple hoje. A Apple usa prata? A Apple usa o prata com o preto, às vezes aparece um desses dois tons assim. E aí, por exemplo, vem uma marca forte agora aí que está no mercado, que é uma chinesa, né, que é a Xiaomi, né, que está vindo com força total no mercado global de celulares. Aí ela vem e trabalha com que cor? Com laranja, vibrante, para ser alguma coisa diferente, para ter uma proposta diferente, ou seja, percebe que as marcas também elas vêm trabalhando estratégias para se mostrar diferente das pessoas. Por exemplo, no Nubank, né? Roxo, não sei se vocês conhecem. Exatamente. É um cartão que é 0 anuidade, conta online com 0 de taxa de manutenção de contas, veio com uma proposta totalmente diferente. Aí vi que eles fizeram um cartão roxo, porque ninguém tinha um cartão roxo, porque eles queriam, né, ter aquela autenticidade, aparecer, se diferenciar no mercado, né? Exato. E aí até brincam na comunicação deles, eu recebo os e-mails, recebo mensagens, né? O roxinho. O roxinho. Aí eles já trabalham isso, o roxinho. Por quê? Aí ele pegou uma cor, trouxe para si, né? E o roxo representa, a representação do roxo é sempre a questão da transformação, a nobreza,
a riqueza, até mesmo uma questão de às vezes, sensualidade também, ele pode ser utilizado. Então, olha só, ele vai lá e se apropria de uma cor que, ora, não era tão utilizada por ninguém, né? E trabalha na questão da cor e traz aquilo como uma identidade. E aí vocês vão ver sempre as peças dele, a comunicação deles, tudo trabalhado nisso no roxo. Você não vai ver amarelo, você não vai ver verde, você vai ver sempre a questão do roxo. Por exemplo, você nunca vai ver Coca-Cola utilizando azul. Primeiro porque a Coca identificou essa cor relacionada à emoção e deixou aquilo ali fixo para ela. E a Pepsi, que é a sua maior concorrente mundial, tem o azul. Tem vermelho na Pepsi, mas ela pegou o azul. Então, uma coisa não combina com a outra. Então, uma nunca vai utilizar a outra nessa questão das cores. Então, a gente olha e vê isso. Por exemplo, quando a gente olha a questão do verde, né? A maioria dos botões para comprar nos sites de e-commerce são verde ou azul. Por quê? O verde, primeiro vou voltar à questão do trânsito. É de novo aquela questão que a gente fala, né? Tá ok, siga em frente. Então, o verde remete a isso. A questão de que tá certo, que você acertou a escolha, que você está no caminho correto, avance. Então, por que o botão do comprar ou o botão do saiba mais ou alguma questão que você vai fazer não necessariamente não pode ser, mas não precisa ser vermelho, ele precisa mostrar para as pessoas intrinsecamente que é o próximo passo, a pessoa pode avançar. Então, quando você está fazendo um quiz na internet, um jogo, alguma coisa, se você acerta, vem com a mensagem verde. Se você erra, qual mensagem vem? Vermelho. Então, seu cérebro já está preparado para isso. Então, quando você pega de novo, traz as cores para a sua loja e olha e fala assim, eu posso utilizar realmente, eu devo utilizar, eu preciso utilizar isso. Então, faz diferença, vai dar diferença na hora do resultado. Exatamente. Então, precisa sim utilizar. Não adianta você fazer toda uma campanha e quando você for lá na hora de colocar o botão, por exemplo, personalizar, você vai lá e utiliza o vermelho para a pessoa comprar. Não vai dar muito certo, vai causar uma sensação de dúvida, porque a pessoa vai fazendo tudo automático. Quando ela vai clicar ali, talvez ela... Opa, vermelho. Só a cor já vai dar Exatamente. Essa sensação. E agora, para a gente finalizar, então, quais as cores eu devo utilizar na minha loja infantil, lá na minha página, qual que são as mais adequadas? Bom, a gente precisa definir a questão do seu público. Se você trabalha com um nicho feminino, masculino e feminino, menino e menina, o ideal é que você trabalhe e abuse de cores alegres, vibrantes. Aí eu estou dizendo aqui, azul, o vermelho, o roxo, o laranja, rosa, o amarelo, rosa, são essas cores, vamos dizer assim, as principais. Quando você tem um nicho específico, vamos dizer aqui, algumas alunas da nossa turma que a gente teve agora, uma delas tende a, por exemplo, querer fazer só vestidos femininos. Aí, o que acontece? Justifica ela trabalhar verde, azul? Não. Então, ela vai seguir a marca dela ali para um tom que remeta à questão da moda que ela tem, que é para moda de menina. A mesma coisa se você for trabalhar só para moda de menino. Então, você vai remeter aquilo ali. E quando você trabalha as duas, o ideal é que você mescle tudo e coloque cores. Aí você vai me perguntar, mas então minha marca tem que ser extremamente colorida? Eu não posso, por exemplo, fazer uma marca e deixar ela só num tom de cor? Pode, isso não é não significa que você vai colocar azul e que o azul vai ser só para menino, ou que você não possa colocar rosa. Mas a gente precisa ser democrático. E quanto mais clareza, mais conversão. Exatamente. Então, às vezes, um elemento da sua marca ou um elemento que você trabalha na sua loja pode ter as cores.
e o texto, a grafia, a tipologia que você vai utilizar possa ser uma cor padrão, às vezes para ser mais harmônico. Ou então, a sua proposta é ser extremamente colorida, extremamente vibrante, vou colocar cada letra de uma cor. Ok, não tem problema. Só tomar cuidado na questão de contraste, porque a vida é feita de cores, mas ela também é feita de equilíbrio e de contrastes entre uma cor e outra. Às vezes você vai pegar amarelo com, por exemplo, rosa claro, um do lado do outro, não dá contraste. Talvez você vai ter que colocar amarelo, o verde, depois uma outra cor que vai dar contraste para não ficar aquela coisa desarmônica. Então, as cores ideais eu pensaria em trabalhar nisso. E se é uma empresa também, uma loja infantil em casa que trabalha com produtos mais sofisticados, pode usar aí de cores mais sofisticadas também. Pode. Porque talvez não vai condizer, né? Às vezes coloca uma cor colorida e a roupa é muito sofisticada, não vai dar essa comunicação ideal, né? Exatamente. Aí pode dar um dourado. Pode mesclar isso, fazer esses testes, fazer essa harmonia das cores. Às vezes a gente falou do preto, que não deve usar o preto, mas de repente um preto, quando colocado com um dourado, por exemplo, já remete a uma questão de quê? De que você tem um produto mais prêmio, mais nobre, é bonito, é chique. Ou às vezes você precisa fazer uma promoção, não só necessariamente a sua marca. De repente você vai fazer uma promoção e vai dizer que essa promoção é só para suas melhores clientes, as clientes VIPs. E aí, quando você quer dizer que alguém é VIP, quando você quer dizer que alguém é nobre ou alguém é mais importante, por que não utilizar então o preto e o dourado? Aí, de novo, eu volto a dizer para vocês, tá vendo? A questão é de acordo com o contexto que você está utilizando. Mas se você sabe utilizar isso a seu favor, olha que sensação você vai provocar na sua cliente. Se você vai chamar que ela é VIP, já manda ali para ela um post, alguma coisa que é preto com dourado e a sua marca aplicada, ela já vai entender essa mensagem de riqueza, de importância, de nobreza, de destaque. Então, por isso a importância de trabalhar essa questão das cores em si. E aí, quando montou lá o perfil, colocou lá a marca, por exemplo, no Instagram, os demais detalhes têm que estar condizentes. Os destaques condizentes com a marca, as postagens. Isso, porque quando a gente fala de cores, as cores fazem parte da sua marca. Então, adianta que você fale, por exemplo, que a sua marca ela tem azul e, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de contraste legal. Azul com rosa, tá? E aí, de repente, você está sempre usando ali nos seus posts a mensagem de azul com rosa, sempre é padrão, e a sua cliente já vai começando a identificar as suas postagens sempre por esse padrão de cor. E aí, de repente, do nada, você muda e começa a colocar. Um dia você coloca amarelo, outro dia você cismou que vai lá e coloca verde, outro dia você busca um roxo, e aí você começa a não ter padrão. Porque as pessoas começam a entender que quando chega, por exemplo, alguém na sua porta, bate na sua campainha, vestido de amarelo e calça azul, com uma bolsa azul do lado, automaticamente você entende que essa pessoa trabalha em que empresa? Nos Correios. Se amanhã começa a chegar uma pessoa vestido de rosa, calça amarela e uma bolsa, você vai olhar e falar assim, não, você não é do Correio. Ou então, a gente pega lá um policial militar. Cada região tem a sua cor. Mas aí aqui na nossa, por exemplo, é marrom caqui, uma coisa assim. Amanhã ele começa a chegar aqui vestido de roxo. Eu vou falar, não, você não é policial. A enfermeira vestida de roxo. Isso. Vai lá tirar sangue. Vai lá tirar e chega uma moça vestida de preto. E aí você está acostumado a ver uma enfermeira vestida de branco. Ou seja, percebe que quando a gente muda essa linha de comunicação, é um padrão. Então, quando você diz que a sua marca trabalha nessas questões
de cores e do nada você simplesmente vai lá e muda, e aí a pessoa começa a pensar, não, isso aqui não é da loja da Juliana, não é da loja da Flávia, não é. Porque não é as cores que ela usa, eu nunca vi ela utilizando isso aqui, então não combina automaticamente, por isso que a Flaviane falou. Então, desde os destaques, das cores, do padrão que você usa, ali, às vezes você usa um filtro nas suas fotos, alguma coisa nesse sentido, você trabalha essa questão da padronização de cores. Essa questão das cores, ela é tão forte, novamente eu gosto de reforçar isso com vocês, que o Itaú, quando a gente vê um comercial, às vezes não fala a palavra Itaú durante o comercial, mas sempre aparecem elementos na cor laranja. Seja um objeto, seja uma luz, seja alguma coisa, sempre o laranja aparece em algum local. E só no final, depois de 30 segundos, às vezes eles falam a palavra Itaú. Isso acontece muito nas propagandas institucionais. E a gente vê aquela força que uma marca tem até com relação à questão das cores. Então, por isso que a Flaviane falou que é importante vocês manterem esse padrão, porque às vezes a gente olha ali uma postagem um dia tá de um jeito, aí vai lá no destaque do Instagram, tá de outro, a marca lá tá com um fundo totalmente desconexo com o que é a sua proposta. Então, a gente peca por isso, e às vezes não dá para passar uma mensagem com essa falta de padrão. Então as cores elas precisam ser muito bem trabalhadas, precisam ser muito bem equilibradas. Como eu disse aqui para vocês, por exemplo, o amarelo transmite alegria, transmite energia, é uma cor vibrante. O vermelho transmite aquela questão do imediatismo, né, da urgência. O roxo representa a questão da riqueza, daquela questão até mesmo da sensualidade, né, que às vezes pode requerer algum tipo de negócio, mas no caso de vocês podem trabalhar com uma questão da transformação. O roxo com o amarelo combina muito bem. O laranja, que é uma cor extremamente vibrante. O laranja, ele tem sido muito utilizado para passar a questão do entusiasmo, né? O laranja, às vezes a gente peca por não usar ele, mas ele passa muito essa alegria também. A questão do branco, às vezes a gente não reluta em utilizar o branco, mas o branco transmite tranquilidade, transmite paz, e ele utilizado em contraste com outras cores, ele pode promover equilíbrio também. Como a gente já falou do preto, da questão da seriedade, né, do preto, da questão do preto que ele representa. O azul, que representa, por exemplo, a questão da fidelidade, da confiança, da calma. Isso é importante a gente saber também. O verde, né, que representa a questão do acerto. O verde representa a questão também da esperança, né? O verde está sempre ligado também a questões do meio ambiente, essas questões quando a gente vai pegar e dar uma pegada nisso. A gente não trouxe definições aqui de todas elas, mas, por exemplo, que está muito ligado com o nosso mercado aqui infantil, às vezes o rosa, né? O rosa, ele vamos dizer assim, quando a gente pega na escala cromática ali da comunicação, o rosa é nada mais do que a mistura do vermelho, né, do amarelo com um pouco de branco. E aí você tende ali o branco. Então o rosa, ele transmite, quando mais claro, uma sensação mais de tranquilidade também. E quando ele vai para o lado do pink, e aí ele traz um pouco mais de algo como uma modernidade, uma energia mais vibrante, uma tendência de ser mais over, né? Provocante. Então o rosa, quando ele é muito acentuado, ele traz isso, e quando ele é mais pastel, ele traz mais serenidade, traz mais calma, traz mais um romantismo para aquela situação. Então as cores a gente precisa entender que elas vêm do quente para o frio,
e essas que a gente falou da questão da suavidade para a gente trabalhar. O importante, Flaviana, é mais a gente ter o equilíbrio e harmonia das cores para trabalhar aí, seja no feed, nos posts, na marca, nesse contexto. E que gere conexão e que gere a conversão desse cliente, né? Que ele se conecte quando entrar ali no seu perfil, ver sua vitrine e ter vontade de ser seu cliente, de se conectar, né, com a sua marca. Isso. E aí nós temos aqui alguns comentários. A Baby Is colocou aqui que a cor dela é azul e rosa. A Gi Paiva também fala minhas cores azul e rosa, também comentando. E a Ju Edu agradecendo, falou ótimas as dicas de vocês. Foi mais um aprendizado que vocês nos proporcionaram, né? Muito obrigada por esclarecer. Entendi sobre os tons mais suaves, gostei do exemplo, entendi como e onde usar. E outra coisa, muita gente às vezes os céticos de plantão podem dizer assim, pelo amor de Deus, uma cor vai influenciar a pessoa. Experimenta fazer o contrário. Experimenta colocar alguma coisa extremamente desarmônica e faz o teste. Pega a mesma peça, coloca lá de um jeito rebuscado, põe uma foto em cima de um fundo preto, escreve de verde-limão, põe um texto em vermelho e fala que o preço está X. E faz o mesmo teste, faz uma coisa mais harmônica com cores, de acordo com a sua marca, e faz o teste e coloca para vender. Eu garanto para vocês que vocês vão me responder que cor faz diferença sim. E quando vocês verem também coisas que são gritantes, que chocam os olhos, a nossa visão é o sentido do ser humano mais desenvolvido que tem. Então, nós conseguimos observar e ver várias imagens ao mesmo tempo. O nosso cérebro utiliza a visão como um dos mais envolvidos. Às vezes você está aqui, eu estou parado aqui agora, mas eu estou vendo aqui a cor do celular, eu estou vendo aqui a cor do ambiente que eu estou aqui em volta. Eu não estou utilizando o meu tato, eu não estou utilizando o meu paladar, eu não estou utilizando automaticamente a minha audição, enfim. Mas a minha visão é o que eu estou utilizando. Então, a primeira fonte de informação que a sua cliente recebe é a visão. Então, se é a porta de entrada, é a visão, as cores estão intrinsecamente ligadas nisso. Então, se você já peca na harmonia das cores, já comete o primeiro erro. Então, pensa que a visão é o sentido mais desenvolvido do ser humano. Então, como você pode utilizar a questão das cores a seu favor? Isso aí, teve mais comentários aqui. A Babies, muito bom saber sobre as cores. A Andréia, parabéns ao casal pelas dicas. E a Floresta Encantada, roupa infantil, falando, tenho essa logo, mas ainda não defini a cor de fundo. Floresta Encantada, roupa infantil. Ó, que legal. A questão do fundo, o que eu geralmente recomendo fazer é o seguinte. Vamos dizer que a sua marca tenha, eu vi aqui que parece ser colorido e tal. É uma floresta na frente e o fundo é um amarelo bem clarinho. Então. Com alguns animais. O que remete uma questão de floresta? Vamos dizer assim, floresta encantada. Eu, particularmente, o que eu já pensaria aqui? Uma floresta encantada, ela tem que ter um pouquinho de azul para ser contraste ali com o verde da mata, a questão da árvore, né, o marrom. Então, eu pegaria uma concentração de todas essas cores e definiria ali um padrão, o que é comum entre elas. Por exemplo, quando você pega o verde, o vermelho e o marrom, o que deve ser comum entre elas aqui? Possivelmente deve ser alguma coisa em tom ali de azul ou verde claro, alguma coisa nesse sentido. Porque isso vai te ajudar a harmonizar e equilibrar. Eu, olhando aqui, vendo aqui pelo feed aqui, não me parece estar desarmônico.
tá? Porque se você usou aqui, parece um tom de amarelo, um creme clarinho aqui. Também remete e contrasta bem com relação a essa questão do seu tom de marrom, que parece também estar aqui na sua marca. Então, é só mesmo para a gente poder entender. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui algumas combinações. A gente tem uma escalazinha aqui, ó. Essa daqui. Essa aqui são as combinações. Aqui, ó, vou deixar aqui, ver se tá dando pra gente ver aqui na câmera aqui, ó. Aqui tem um contraste, tá vendo? Ó, o que combina, por exemplo, com... Vamos pegar a sua marca aí, que é um tom de verde com... Cadê aqui? Deixa eu ver um que dá mais ideal aqui, ó. Verde azul. Aqui, o seu tom de floresta que tá aí, às vezes, ó, seria alguma coisa assim, ó. Um desses tons assim, ó. Deixa eu ver se dá pra câmera pegar aqui, ó. Acho que vai dar pra você ver aqui. Então, assim, é uma questão de você fazer testes e ver o que vai acontecer. Então, por isso que eu falo que a gente precisa sempre buscar ficar antenado a essas questões, porque às vezes você vai usar um contraste que não fica legal aí no seu negócio. Mas o principal fato é te parabenizar primeiro, para você já ter uma marca. Isso. Segundo, que você está preocupada com relação a utilizar ela bem nas questões das cores. E já é um ponto extremamente positivo. Isso é muito bom. Aí a Kelly falando, aprendo todos os dias com esse casal. Mãe que vende, ela é nossa aluna, né? Isso aí. Parabéns, Kelly. Muito obrigada pela sua presença. E colocar um desafio aqui para todo mundo começar a observar essa questão das cores, né? A hora que for ali na praça de alimentação, começar a observar como que as marcas se comportam, né, Rodrigo? Isso. Fica aqui o desafio. E você pode utilizar. Eu falo que isso é informação gratuita, está disponível. As grandes estão aí. E você, mesmo estando na sua loja física, loja em casa, você pode utilizar muito de observar essas estratégias do que os grandes estão fazendo e, por que não, se adaptar à sua realidade. E eles estão fazendo isso daí, e com essa noção que a gente está dando aqui para vocês têm essa possibilidade de identificar e ver esses padrões. E não é nada difícil, não é nada impossível, é algo que vocês podem, vocês devem e vocês vão colher resultados com isso. Porque quem tem o preparo, quem tem esse conhecimento, se diferencia no mercado automaticamente. Tem mais resultados. Tem mais resultados e é visto com os melhores olhos pelas suas clientes. Isso. Então é o que eu falo, a visão, de novo, ela também passa por essa questão da compreensão. Quando eu olho e vejo a Floresta Encantada, por exemplo, aqui, eu já olho com excelentes olhos, não os olhos da visão, a compreensão. Eu já olho que ela tem uma marca, que ela se preocupa, que ela tem padrão, que ela é organizada nesse ponto. Já me passa o quê? Credibilidade, já me passa confiança. Então, por isso, de novo, a gente reforça a importância de trabalhar com essas questões aí. Aí a Floresta Encantada fala, amei a dica de vocês, que bom. O nosso intuito aqui é trazer o máximo de informações para vocês, mães, né? Montarem a loja infantil de vocês aí em casa. Para quem já tem a loja, já se organizar, ver, adequar o que precisa adequar para conseguir aí faturar seus 5 mil ou mais, né, Rodrigo? Isso, exatamente. Que faz parte do negócio de vocês, né? Não é porque é em casa que não deve ter uma marca. Não é porque é em casa que não tem que ter essa preocupação com padronização de cores. Então, isso é muito importante. Igual o caso da Kelly, que é a aluna da Flaviane, ela está passando por um processo de reformulação da marca dela. Em breve vocês vão poder ver o resultado da marca dela. Do antes e depois. Do conhecimento que ela está adquirindo com relação a isso, de como ela já vai se diferenciar no mercado lá na cidade dela com relação a isso. Então, ela optou... E qual que é o impacto nos resultados, isso, né? Ela optou por ter a loja dela em casa, então ela tá com a Flaviane e a gente tá dando essa assessoria para ela e ela automaticamente está disposta também
a fazer essa mudança, de seguir essa linha, de se mostrar diferente no mercado e se destacar lá no mercado da cidade dela. Então, um grande abraço para você aí, a Kelly que tá acompanhando a gente aí também, e a todos vocês também que estiveram com a gente aqui. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida aí depois, manda no direct e a Flaviane vai responder. Então, o Rodrigo também pode responder para vocês. A gente está sempre à disposição de vocês e te agradecer, Flaviane, por mais essa oportunidade de estar aqui com as mães compartilhando aqui esse conhecimento. Muito bacana. E vai colocando, se vocês tiverem dúvidas, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas lá nos stories também. Pode colocar lá, a gente tira as dúvidas de vocês. Tem dicas também, todos os dias nos nossos grupos, é só clicar lá no link do nosso perfil que eu coloco dicas lá todos os dias. Participe do nosso grupo VIP e acompanhe aqui que todo dia também tem postagens, tem dica nos stories para vocês, mães, montarem a loja de roupas infantis de vocês em casa e faturar 5.000 ou mais. E a gente vai se vendo aí durante a semana. Isso aí, é igual a Kelly acabou de colocar ali, ó, conhecimento é a chave. Se a gente sabe a importância e o poder das cores, a gente já sabe algo diferente do que o seu concorrente ou da pessoa que você acha que é seu concorrente já imagina. Então, quando a gente conhece alguma coisa que parece ser algo que aos olhos de outras pessoas pode não ser importante, a gente já identifica. Você já tem um diferencial. Exatamente. A Lucivane também mandando aqui abraço para vocês dois. Abraço também, Lucivane. Lucivane que esteve com a gente aí na última live, né? Sim. Participou com a gente, foi bem bacana também compartilhando seu conhecimento. Então é isso, a gente vai conversando aqui na nossa página, no grupo, se vendo. E a gente volta também terça-feira com mais uma live, com mais conhecimento para vocês. Tchau, tchau!